Olá, meus amigos, meus irmãos. Estou trazendo para vocês mais uma leitura edificante para reflexionarmos sobre os seus ensinamentos, fortalecendo a nossa alma para que possamos enfrentar de forma mais saudável o nosso dia a dia, principalmente esses dias mais difíceis, porque todos nós estamos passando. A leitura de hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. A leitura será dos itens 1 e parte do item 2, que se encontra na íntegra neste capítulo. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, meus irmãos, Jesus pronunciou a expressão pobres de espírito, que está contida no primeiro verso das bem-aventuranças, não para classificar os fracos de inteligência, os de pouca cultura, os de poucos recursos materiais, mas sim para se referir às pessoas humildes, que não têm seu espírito envaidecido pelo saber e pelo que têm, como faziam os fariseus e escribas, que queriam ser notados pelos homens, sentar em local de destaque nos banquetes, nas sinagogas, serem chamados de mestres e cumprimentados em praças públicas. Os fariseus eram arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, humilhavam e não tinham misericórdia do povo. Então Jesus nos chama a atenção para que não nos comportemos como eles. Porque os pobres de espírito, a que Jesus se refere, são os pobres de orgulho, os pobres de avareza, de egoísmo. São os humildes de espírito, os simples de coração. E por isso, são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, a modéstia é o seu distintivo. Usam a inteligência, o seu conhecimento para o bem de todos, sem qualquer distinção, porque a humildade nivela os homens. São aqueles que acumulam tesouros no céu, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. No Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos dizem
Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. E continuam a nos explicar que todos nós somos espíritos da mesma essência e nossos corpos de uma mesma massa. Nossos títulos, nossos nomes, nossos bens terrenos, poder terrenos, aqui ficam na terra, no túmulo, não serão eles que nos darão a felicidade prometida. Mas também não é a ignorância e a baixa condição de vida material que nos darão o reino dos céus, senão bastaria nascer pobre para ter a garantia da felicidade, e boa parte da população terrena também estaria salva. O que nos garante a felicidade são os atos nobres, a caridade, o amor, a humildade, a simplicidade de espírito. No plano espiritual, não se perguntará o que fomos, mas sim o que fizemos aqui na Terra. Emmanuel nos diz: há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, são desapegados, oferecendo oportunidades para que outros também cresçam, se instruam e se enriqueçam. Também podemos encontrar o contrário, pessoas pobres de bem terrenos, pobres de cultura, de inteligência, que são orgulhosas, revoltadas, se acham injustiçadas. Temos que confiar nos desígnios de Deus. Isso faz parte da nossa humildade. Jesus coloca a expressão pobres de espírito na primeira bem-aventurança, que é a mais importante de todas, porque a humildade é a virtude básica, é mãe de todas as outras. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. O humilde aprende com o mestre, se esforça para seguir os seus ensinamentos. O próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus quer que sigamos seus exemplos de humildade, de acolhida, aliviando o fardo pesado de quem é o oprimido, de quem perdeu a esperança, que esqueçamos um pouco dos nossos interesses. Oremos mais vezes em contato com Deus, para que nossas forças espirituais sejam constantemente alimentadas e sejamos inspirados na busca do melhor. Jesus sabia das nossas necessidades e dificuldades e não nos disse que seria fácil. Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 33, e versículo 16. Caminhamos sempre com Jesus e teremos ânimo, forças para persistirmos nesse processo de purificação que se faz tão necessário nesse momento porque estamos passando e que só será mudado por nós mesmos, uma vez que quanto menos imperfeições nós tivermos, maiores serão as alegrias, maior será a nossa felicidade já neste mundo. É o que os espíritos superiores nos orientam, nos esclarecem e nos garantem. Jesus nos disse: o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo do ser. Meus amigos, muito obrigado a todos e até uma próxima vez.